Uhum. Irmão, olha, garanta que sua paixão não te arranque dos princípios. O que vai fazer o seu casamento prosperar, durar, fortalecer, sabe, é obediência aos princípios, sabe? A paixão, ela tem que ser, olha, dentro do casamento, ela tem que ser abastecida, né, com muita intencionalidade, senão ela vai embora. Então você precisa se abastecer mesmo a paixão. Gente que casa por paixão, aí descasa também. O nosso casamento ele não é por paixão, ele é pelo amor. E o amor ele está estabelecido em princípios. Olá pessoal, eu sou Paulo Filho, estou mais uma vez aqui com a minha linda esposa Sinara Aguiar, no Fé, Família e Música. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Isso mesmo, nós estamos muito felizes por vocês estarem ligadinhos aqui conosco. No nosso vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre como começou a nossa vida com Jesus, com a palavra. Se você assistir novamente, você vai perceber que desde criança nós fomos ensinados na palavra, estávamos inseridos no contexto da igreja. Na nossa adolescência também, a gente contou um pouquinho como que foi a nossa ida para Belo Horizonte, como foi o nosso chamado, como foi esse estalar de Deus para o nosso propósito. Nós cremos também que Deus tem um propósito aí na sua vida e que coisas vão ser despertadas no nome de Jesus para que você cumpra fielmente aquilo que Ele está te confiando. E hoje nós vamos, continuar falando um pouquinho sobre como foi que a gente se conheceu lá em Belo Horizonte. Em 2005, eu já estava lá, fazendo seminário, conhecendo a palavra da fé, sendo inspirado pelo Espírito Santo, mas em 2005 chega esse capixaba lindo de olhos azuis para mexer com o meu coração, e a gente contou um pouquinho que nós estávamos lá e, claro, nós já estávamos servindo na escola, servindo no Ministério de Música, porque a nossa vida sempre foi música, louvor, adoração, enfim, e nesses ensaios, veio esse despertar mesmo para a gente estar se conhecendo como amigos. Conta aí, amor, como é que foi esse começo? Vamos relembrar um pouquinho, de como foi que os nossos olhos brilharam. Acho que muito importante de todos saberem é que o nosso foco não estava nisso. Exatamente. Naquele momento, tanto eu quanto Sinara estávamos muito focados assim em Deus, no chamado, a presença de Deus. Nós estávamos vivendo um tempo de profunda consagração. Nós tínhamos um evento, diário lá no seminário que chamava Escola de Oração. Tanto eu como Sinara éramos bastante ativos nessa escola de oração. Então não era apenas ali o tempo do aprendizado bíblico, mas tempo de oração também. Estávamos cercados de pessoas muito maravilhosas também, cheias do Espírito Santo, cheias da palavra. Então era um momento que a gente estava cheio de Espírito, cheio da palavra, com o olho focado em Jesus, crescendo no Senhor. E foi nesse momento que houve essa aproximação entre nós dois. Eu acredito que essa seja uma informação muito importante para você. Não, você não tem que ir para um seminário, sabe? Você não tem que ir como a gente estava em outra cidade necessariamente. Não é isso. Não é uma receita de bolo que eu estou te dando, que nós estamos te dando. Mas eu acho que é o princípio que é importante, sabe? É muito bom se as principais decisões que você tomar na sua vida e cônjuge, relacionamento, é uma das maiores, mais importantes decisões que a gente toma na nossa vida. É a segunda, vamos dizer. A primeira é receber Jesus como Senhor e Salvador. E a segunda é a escolha de um cônjuge. Mas por que é tão importante, amor, essa decisão? Verdade. Só concluindo, é muito importante que quando você for tomar essa decisão, ou as decisões mais importantes da sua vida, que você esteja em momentos de profunda consagração, Amém. Consciência da presença de Deus, da voz do Espírito Santo, muito sensível a isso, sabe? Porque imagina, são decisões para a vida inteira, e aqui eu respondo a pergunta da Sinara, Por que é tão importante? É porque é para a vida toda, A gente sabe que algumas pessoas estão lidando com o casamento aí de uma forma descartável, mas esse não é o casamento bíblico, não é a vontade de Deus, isso é conversa do mundo, Mas quem é cristão de verdade, quem confia em Deus de verdade, que obedece a palavra de verdade, quem tem Jesus como Senhor de verdade, tem o casamento como algo para sempre. Ou é até você morrer, ou é até Jesus voltar. Uma coisa ou outra. É verdade. E a Bíblia fala sobre jugo desigual. A palavra jugo significa cônjuge. A palavra cônjuge é companheiro de jugo, como aqueles bois que carregavam uma madeira em seus pescoços. Imagine que um boi queira ir para o lado direito e o outro boi queira ir para o lado esquerdo. Então, interessante muito isso, interessante. Porque essa palavra jugo, eu nunca tinha pensado nela conectada à palavra cônjuge, E aí a Sinara, como uma boa professora de família cristã, está me ensinando e nos ensinando isso aqui. Então, o cônjuge é porque
Um jugo com o outro, né? Companheiro de jugo. Muito bom. Né? Nós somos companheiros de jugo, né? E graças a Deus, nós estamos caminhando na mesma direção. Né? Imagino que se nós tivéssemos escolhido cônjuges que estivessem indo para direções opostas, nós não iríamos sair do lugar onde nós estávamos. Então, você que é solteiro e que quer casar, você precisa estar muito atento a essa decisão na sua vida. E eu lembro que lá no seminário a gente gastava muito tempo conversando, né? Nas minhas aulas eu sempre brinco com os meus alunos. E quando você é solteiro, você tem que conversar bastante, você tem que abrir bem os seus olhos. Mas quando você casa, você precisa fechar bem os seus olhos. Então é muita conversa e pouca ação durante o namoro. Ok? Então eu lembro que a gente conversava muito, a gente conversava sobre como que a gente via a vida como um todo, nas coisas simples, como finanças, né, sobre ministério, sobre propósito, o que ele queria fazer da vida, o que eu queria fazer da vida, filhos também. Né, a gente conversava bastante para a gente alinhar, né, as motivações do nosso coração e, como a gente sempre fala, né, Deus ele vai unir propósitos. Né? E com certeza a gente estava com o mesmo propósito de vida, de futuro, né? De chamado, e eu tenho certeza que em outras áreas da sua vida também, no trabalho, Deus vai unir pessoas com o mesmo propósito, no ministério Deus vai unir pessoas com o mesmo propósito. Essa é a chave mesmo para a gente poder caminhar, né, para um futuro abençoado, estar conectado ali de coração em relação ao nosso propósito. É verdade. Foi maravilhoso a gente ter essa estrutura, né? Então lembra disso. Comunhão com Deus em dia, sensível à voz do Espírito Santo. E segundo, fugir do jugo desigual. Tem muita gente... Nós também já fomos apaixonados, né? As paixonices de adolescente, aquelas coisas, Sim. né? Gostaríamos que tivéssemos sido a primeira paixão da vida, mas ela era lá da Paraíba e do Espírito Santo, ia ser muito difícil isso acontecer na nossa história, né? Mas olha só como é importante. Hoje a gente vê algumas pessoas, alguns adolescentes não, que adolescente não namora, né? Alguns jovens, né? Nessa questão do apaixonados, enfim. Irmão, olha, garanta que sua paixão não te arranque dos princípios. O que vai fazer o seu casamento prosperar, durar, fortalecer, sabe? É obediência aos princípios, sabe? A paixão, ela tem que ser, olha, dentro do casamento, ela tem que ser abastecida, né, com muita intencionalidade. Senão ela vai embora. Então você precisa se abastecer mesmo a paixão. Gente que casa por paixão, aí descasa também. O nosso casamento ele não é por paixão, ele é pelo amor. E o amor ele está estabelecido em princípios, que são os princípios da palavra de Deus. Inclusive, tem uma frase do nosso casamento, não é, que é sobre o amor, que não é nossa, né, do pastor Heber, se não me engano, não é, mas que ensina muito sobre amor. Eu vou deixar a Sinara falar essa frase para ver se ela sabe ainda. Então, né, essa frase impactou muito a nossa vida e ela está fundamentada na palavra mesmo. Não está na Bíblia, mas ela está fundamentada em princípios bíblicos. E a frase diz que o amor é o poder que acompanha a decisão de fazer o bem a alguém de forma incondicional e constante. Uau, essa frase abençoou a nossa vida e ela realmente é um fundamento no nosso relacionamento, porque casamento, a vida como um todo, ela passa por circunstâncias e nós passamos, né? E ainda continuamos passando por situações que são desafiadoras para nós. Mas o amor é uma decisão. E graças a Deus nós começamos o nosso casamento com esses princípios já bem estabelecidos na nossa vida, graças a Deus pela palavra. Então, a gente quer deixar uma pergunta aqui para você. Por que você quer casar? Talvez algumas pessoas elas queiram casar porque elas querem sair da casa dos seus pais, elas querem casar porque elas querem fazer sexo, elas querem casar porque todo mundo está casando, eu já estou com 40, né? Então já tenho que casar. Não, querido, existe um motivo pelo qual você quer casar, né? E que esse motivo seja um motivo que agrade ao Senhor. Graças a Deus a gente teve esse suporte também da igreja, tivemos os nossos conselheiros, tivemos o nosso pastor Manassés, que nessa época ali do nosso namoro, ele já estava indo para Belo Horizonte. Eu lembro que um pouquinho antes disso, eu enviava por correios o mapa da cidade para o pastor poder conhecer um pouquinho mais. Não era uma época de Google. Não era essa época de Google. E graças a Deus a gente pôde ter esse acompanhamento mesmo. Então é importante ele está cercado de líderes, de homens e mulheres idôneos, de homens e mulheres que são um exemplo mesmo, não somente na ministração da palavra, mas numa vida,
né? Uma vida que está baseada em Deus. E a gente foi cercado disso, a gente também foi cercado com os conselhos dos nossos pais, né? Tanto os meus pais como os pais do Paulinho, eles aprovaram esse relacionamento, eles perceberam paz nesse relacionamento, e isso sinalizava coisas dentro de nós que nos dizia, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu vou dizer algo, queridos, nos nossos momentos desafiadores, né, de homem e mulher, esposo e esposa, algo que nos traz muita segurança é a certeza de que nós nos unimos debaixo da vontade de Deus. É a certeza de que o nosso casamento foi aprovado pelo Senhor. Né? E eu tenho um versículo aqui que também me guiou nesse caminho aí, que foi Provérbios 10, 22, que diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, com ela não traz desgosto. Infelizmente, pessoas, né, erraram nessas decisões, né, estão sofrendo, estão debaixo de desgosto, de angústia, porque não souberam identificar, né, a vontade de Deus, a direção de Deus, ou até mesmo não quiseram obedecer ao Senhor, mas o contrário é verdadeiro, né? Quando a gente obedece a Deus e quando a gente está debaixo da bênção do Senhor, isso traz enriquecimento, isso traz prosperidade, e isso traz muita alegria. Então a gente deseja mesmo que você seja guiado pelo Senhor, que você esteja firmado mesmo na palavra, para que a sua vida seja um sucesso, para que a sua família seja um sucesso, em nome de Jesus. Amém. E a gente tem que lembrar, né, que o casamento ele existe para o cumprimento de um propósito, não é? Então lembra mais uma vez, lá começou na consagração, intimidade com o Senhor, clareza, direção do Espírito, não é? Algo que a gente não falou aqui, que muita gente tem dúvida, é sobre essa questão da alma gêmea, né? Sim. Se existe uma alma gêmea, né? Se Deus preparou uma pessoa para eu casar com ela, né? Nós não cremos dessa forma, né? Porque até tem um amigo nosso que brinca assim, rapaz, se um casou errado, o resto deu tudo errado já, né? Então, a gente não crê dessa forma, mas nós cremos que, claro, Deus vai nos dirigir para a direção certa, para o caminho certo. Então, Deus ele vai confirmar no seu coração, no seu espírito, no de vocês dois, né? De que vocês são as pessoas certas para casar, né? Que vai funcionar o casamento de vocês. Por quê? Porque Deus conhece os planos dele para você e para sua namorada, para o seu namorado. Ele conhece o futuro, ele conhece todas essas coisas. Ele vai saber dizer, ó, vocês vai dar certo, né? Vai funcionar, vocês vão se ajudar, vocês vão prosperar juntos, vocês vão frutificar juntos. Ou Deus vai olhar e falar assim, tem nada a ver a ideia que eu tenho para um e para outro, não vai dar certo, eu vejo você aqui desse lado e você desse lado, não vai funcionar. Então, Deus tem interesse também de sinalizar, né? Esclarecer a direção dele para nós. A gente teve essa experiência de ter um sim de Deus no nosso espírito, no nosso coração, né? Deus confirmando, pode ir que tá certo, pode ir que tá certo. Claro que o que facilita isso? Estávamos alinhados, né? No nossa forma de pensar a vida, como a Senara falou, a gente conversou muito, né? Então, alinhamento de propósito, acordo, né? A ideia de vida de um e do outro estava alinhada, estava batendo, né? A gente viu que poderíamos viver juntos essa história, né? Então, e claro, uma paz de Deus no nosso coração, no nosso espírito, sinalizando que daria certo, funcionaria bem. Verdade. Nós namoramos e noivamos, né, contando, né, esse período, apenas 9 meses. A gente não recomenda que você namore e noive um tempo tão curto, né, porque você precisa de ter tempo mesmo para conhecer a outra pessoa. Mas no nosso caso, era necessário por conta que eu morava na Paraíba, meu esposo, os pais lá no estado do Espírito Santo, e também a gente tinha essa convicção, essa certeza, se eu voltasse para Paraíba ou ele voltasse para o Espírito Santo, ficaria mais complicado o nosso relacionamento à distância. Então, quando foi no dia 27 de janeiro de 2006, eu estou aqui com a Bíblia que o nosso sobrinho levou ali com as nossas alianças, nós estávamos celebrando a nossa aliança, o nosso casamento, nos casamos lá em João Pessoa, né? E os nossos pais nos dedicaram essa Bíblia, eu queria ler aqui, né? Eles escreveram assim, aos nossos filhos, Paulinho e Sinara, que esse dia marque eternamente a vida de vocês. Nosso desejo é que cada dia da vida de casados de vocês seja um dia inesquecível, como certamente esse dia está sendo. Que a palavra do Senhor se cumpra integralmente no casamento de vocês, como profetizado em Cantares 8:7. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa. Por este amor seria de todo desprezado. Assinado Tião, meu pai, Iracema, minha mãe, Paulão, meu sogro, e Rosângela, minha sogra. Que privilégio, irmãos, nós recebermos a bênção de Deus dos nossos pais. Como é importante
a gente declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Eu me recordei agora também que enquanto eu estava no seminário, eu nem conhecia o Paulinho, né? Eu lembro que eu peguei um papel e eu guardo ele até hoje, queridos, declarando mesmo como que seria a minha vida, né? Porque até então eu não conhecia o poder das palavras e certamente se você tiver a oportunidade de fazer o rema, você vai ver a importância das palavras nas nossas vidas. E quando eu descobri isso, eu disse, eu vou colocar ela em prática. Eu peguei um simples papel, né? E ele dizia assim, ó, ainda tá escrito aqui, tá vendo? A mão, e eu guardo porque essas palavras elas foram muito importantes para mim. E eu declarei assim: eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Sou uma ministra de louvor, sou uma ministra da palavra de Deus com excelência para abençoar a igreja e levar muitos a Cristo. Sou uma filha e irmã honrável, uma cunhada, irmã, tia, uma esposa sábia e cheia de amor, uma mãe exemplar, uma amiga leal. Recebo pela fé, em nome de Jesus, que você Amém. possa ir na sua casa, onde você estiver, começar a gerar no seu espírito palavras que vão abençoar o seu futuro. Declare aquilo que você crê, declare aquilo que você deseja firmado em Deus, na palavra, e certamente as palavras se cumprirão na sua vida em nome de Jesus. Amém. Queremos orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida dessa pessoa que nos assiste. Eu oro em nome de Jesus, para que ela seja inspirada a acertos na sua vida. Que ela seja inspirada em nome de Jesus, Pai, a ter mais e mais comunhão contigo e que ela possa mesmo ficar sensível à voz do teu Espírito, sensível à tua presença, sensível à tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro para que os teus planos de paz, teus planos que são bons, perfeitos e agradáveis se cumpram em nome de Jesus sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Até lá.